Lucas capítulo 22, a partir do verso 28, nos diz assim a palavra do Senhor: Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações, e eu vos designo o reino, como meu Pai me designou, para que comais e bebais à minha mesa, no meu reino, e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. E o Senhor disse: Simão, Simão, eis que Satanás tem desejado te ter, para vos peneirar como trigo. Mas eu orei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, fortalece teus irmãos. E ele disse: Senhor, estou pronto a ir contigo, até a prisão e a morte. Amém? Até aí a palavra do Senhor. Meu amado, meu querido, essa leitura que acabamos de fazer, um momento anterior, acontece o episódio de uma Santa Ceia, onde o Senhor Jesus serve os seus discípulos, e logo após a Santa Ceia, muitos, os discípulos do Senhor Jesus acabam discutindo entre eles, querendo saber um do outro quem seria o maior no reino de Deus. O interessante é que Jesus Cristo, vendo eles arrazoarem entre si a respeito deste assunto, a respeito deste tema, ele acaba dizendo a eles: olha, o reino do Senhor, ele funciona da seguinte maneira: quem quer ser o maior nele, tem que ser o menor. E o interessante, meus amados irmãos, que ele vai dizer aqui no verso 25 o seguinte: os reis dos gentios exercem senhorio sobre eles, e os que exercem autoridade sobre eles são chamados de benfeitores. Mas não será assim como vós, mas o maior entre vós será como o mais jovem, e quem governa como o que serve. Porquanto, qual é o maior? O que está à mesa ou o que serve? Porventura não o que está à mesa, mas eu estou entre vós, como aquele que serve. E aí percebemos o próprio Senhor Jesus, o Deus encarnado, que agora está abrindo mão de toda a sua glória, está sobre a face da terra, servindo os seus irmãos. E o interessante de tudo isso é que a gente percebe como é o contraste do governo humano com o reino de Deus. Há todo tempo um contraste. E conforme o Senhor Jesus Cristo disse aqui aos seus discípulos, que os reis deste mundo, eles são chamados pelos seus súditos de benfeitores. E o engraçado é que é assim até os dias de hoje, meus amados, porque muitas das vezes temos pessoas que nos lideram em órgãos, no governo, e enfim, temos as nossas lideranças nesse mundo terreno. E muitos daqueles que são, como se esses fossem reis, e os seus súditos olham para ele dizendo: este aí sim é um benfeitor. E Jesus Cristo, interessante que ele deixa bem claro que assim como o próprio Pai o designou ele para este reino, para estabelecer o seu reino na face da terra, assim como o próprio Senhor Jesus Cristo foi designado para este reino, o Senhor designaria os seus discípulos. E hoje, amados, meditando sobre tudo isso, eu quero que você entenda que viver o reino de Deus na face da terra, se há um contraste com o reino deste mundo, há de se perceber que conforme o mundo vai caminhando numa certa direção, nós vamos caminhando na contramão deste mundo. E quanto muitas pessoas que a gente, com os olhos deste mundo, a gente percebe que a pessoa está se dando bem, ela está crescendo na vida, ela está galgando degraus, é a pessoa que está conquistando, que está comprando, e ela tem muitas posses, muitos bens, e em contrapartida, contrária a tudo isso, num contraste, a gente vai percebendo que aquele que está sendo o maior no reino de Deus, é aquele que está abrindo mão da
das coisas que ele tem, ele está buscando ser mordomo do Senhor, ele está buscando servir o seu próximo com tudo aquilo que ele tem, e ele vai se destacando no reino de Deus como aquele que está crescendo no reino. E muitas das vezes, para as pessoas que não entendem essa dinâmica do reino, acaba olhando e falando assim: poxa, o fulano, depois que ele se converteu, ele, a gente peleja tanto para conquistar as coisas, e o cara vai lá, dá de mão beijada, diz ele que está abençoando. Eles não entendem, irmãos. E na realidade, quando nós abençoamos uma pessoa, nós estamos exercendo a lei da semeadura, porque nós plantamos aquilo, nós colhemos aquilo que plantamos. O interessante é que é assim o reino de Deus. A irmã Beatriz, a esposa do pastor Mirta, a nossa pastorinha aí, ela falou a respeito de reino neste domingo. E é um tema, irmãos, que nós temos que viver nesses últimos dias, porque entendemos que a vinda do Senhor Jesus Cristo está próxima. E quando nós oramos pedindo para que o Senhor venha a nós o teu reino, e o Senhor veio estabelecer o seu reino na face da terra, e hoje fazemos parte desse reino. A partir do momento que nós servimos ao Senhor, estamos inseridos nesse reino. E assim como o próprio Senhor Jesus Cristo foi tentado quando ele veio com a missão de estabelecer este reino, ele foi tentado pelo vil tentador, pelo inimigo das nossas almas, e de uma maneira muito forte, o inimigo tentou persuadir ao Senhor Jesus para que esse caísse naquilo que fosse mais provável ele cair, na sua humanidade, porque se Deus se fez humano através de Jesus Cristo, o Deus encarnado, sofrendo todas as necessidades que um corpo humano pode sofrer, ele foi provado de todas as maneiras, irmãos. O interessante é que quando ele levanta os seus discípulos, a gente percebe aqui no verso 28, quando o Senhor Jesus Cristo, imagino eu, ele olhando aqui nos olhos de cada um dos seus discípulos e falando para eles o seguinte: olha, vós sois os que têm permanecido comigo nas minhas tentações. Essa palavra é tão forte, irmão, porque você percebe Jesus Cristo prestigiando aqueles que estão com Ele nos momentos de provações, na sua tentação e naquele momento de dificuldade. Quem está com Jesus são os seus amigos, os seus discípulos, colegas de ministério, e passando tudo e testemunhando tudo que Jesus estava vivendo por provação e como tentação. Sabe o que é isso? É interessante, irmãos. Para mim e para você, é porque assim como os discípulos foram designados por Jesus Cristo para este reino, nós somos designados hoje também, porque aprendemos com Jesus Cristo, e aquilo que nós aprendemos, vamos vivenciando os seus passos neste reino, e muitas outras pessoas estão a serem conquistadas para fazerem parte desse reino, e por isso nós somos designados. E fazer parte deste reino, irmão, não é fácil, porque vem prova, vem luta, e assim como o Senhor Jesus Cristo, ele foi tentado, o inimigo, hoje ele não tem brincado de ser inimigo, o diabo não tem brincado de ser diabo, essa é a grande verdade. E muitas pessoas hoje têm padecido na sua fé, porque veio luta, veio prova, veio as privações e veio a tentação. E essa pessoa, ela abandonou a sua fé, ela desistiu, ela caiu, porque ela de repente já entendia que Deus lhe havia abandonado por conta dessa teologia que foi disseminada durante essas últimas décadas, a respeito da teologia da prosperidade, que fala a respeito de bonança, e que se você está bem com Deus, então você tem que prosperar, e que se você está passando alguma adversidade, meu irmão, é porque você está muito distante de Deus, ou então que Deus lhe abandonou. E a grande verdade não é esta, a grande verdade é que as lutas vêm, as provas vêm, e assim como a palavra do Senhor ela nos garante,
goza o dia da prosperidade, mas considera também o dia da adversidade, porque Deus fez uma contrária à outra, sabendo que todos nós um dia passaremos por momentos de bonanças e por momentos também de dificuldades. E que dificuldade é, irmão? Serviu ao Senhor nesses últimos dias, dias de provações, de privações, onde muitas das vezes nós temos a nossa fé questionada por outras pessoas, que a gente ora por cura, ora por libertação, e muitas das vezes, a vontade do Senhor que seja curada, e às vezes uma pessoa é recolhida, e no término da nossa oração, e quando tudo aconteceu, a situação foi contrária àquilo que nós pedimos a Deus, e as pessoas questionam, mas aonde está o teu Deus? Por que a tua oração não foi respondida? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. E o nosso papel, irmãos, é de buscarmos ao Senhor, de conversar com Ele, de falar com Ele e pedir. E que se for da vontade dEle, assim acontece. E dentro deste reino, eu quero que você agora olhe para você e perceba quem é você no reino de Deus. No meio dos discípulos tinha aqueles que eram conhecidos pelo Senhor como o amado. Esse aqui é aquele que é mais carinhoso, é mais amoroso. Pedro não, esse cara aqui, se vacilar com ele, ele puxa a espada e corta a orelha. É um cara sanguíneo. E o Senhor conhecia a cada um. Mas o interessante é que dentro do reino, irmãos, a gente vai caminhando na igreja, vai caminhando nessa caminhada cristã, e a gente vai buscando medir nesta caminhada quem nós somos, o que nós somos. Será que somos uma bênção? Será que realmente estamos como o Senhor quer que estejamos? E às vezes vamos caminhando achando que está tudo certo, tudo correto, até que em um momento o inimigo ele pede para nos peneirar, assim como fez com Pedro. O Senhor Jesus olha para um discípulo que já era crente, estava no caminho, porque o caminho era Jesus, ele seguia ao Senhor, ele era crente, mas não era convertido. E eu acredito, irmãos, na sinceridade da palavra de Pedro, quando ele diz aqui no verso 33, quando o Senhor Jesus fala para ele, olha Pedro, Satanás tem pedido para te peneirar como trigo, mas eu orei, intercedi por você, para que a tua fé não desfaleça. E aí Pedro fala no verso 33, e para mim essas palavras de Pedro foram sinceras. Ele diz o seguinte, e ele lhe disse, Senhor, eu estou pronto para ir contigo, até a prisão e a morte. Eu acredito na sinceridade dessa palavra de Pedro. E quando ele disse isso, ele falou do seu coração. E quantas das vezes nós oramos e erguemos as nossas vozes e falamos para o Senhor, olha Senhor, eis-me aqui, me usa, me toma como instrumento em tuas mãos, faz de mim a tua vontade, faz de mim o teu querer, Senhor, mexe com a minha estrutura, se for preciso quebrar esse vaso velho, fazer um vaso novo, que assim o Senhor faça, Senhor, o Senhor me leva às nações, eu estou preparado para ir fazer a tua obra, e se necessário morrer, vai ser assim, ó Deus. E muitas das vezes o Senhor tem olhado para mim, para você, irmãos, e tem percebido a minha fragilidade, a tua fragilidade, e olhando para mim, para você, como ele disse aqui para Pedro, olha Pedro, tu pode pensar que tu está forte, que é um crente já convertido, mas eu te digo, Satanás tem pedido para te peneirar, e eu tenho orado por ti para que você não desfaleça na fé, mas quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Sabe, irmãos, o que o Senhor está mostrando aqui para Pedro, que por mais que ele pensasse que estava firme nesta caminhada, no caminho, crente convertido, o Senhor estava falando para ele, olha Pedro, melhor do que você, eu te conheço. O Senhor olha para mim e para você, irmãos, e Ele tem dito a mesma coisa, Ele nos conhece melhor do que nós mesmos.
Quantas das vezes pedimos para que o Senhor nos use assim, assim, assado, mas ainda não é o tempo, não é a hora, porque o Senhor tem trabalhado. E quantas das vezes temos pedido, Senhor, nos dá uma experiência maior, quero mergulhar no Teu Santo Espírito, mas sendo que o Senhor tem buscado de nós a nossa conversão genuína, porque estamos muitas das vezes caminhando nesta pegada, na caminhada cristã, vivendo o caminho que é Jesus Cristo, mas ainda não nos convertemos, verdadeiramente não, irmãos. Estou falando de Pedro, um dos principais discípulos, de uma importância muito grande, e o Senhor olha para ele e diz: olha, Pedro, quando te converteres, ele não era convertido e era crente. Quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Irmãos, quando o Senhor Jesus Cristo chamou Pedro, Jesus sabia que Pedro negaria. Não sabia? Sabia. Porque se nós acreditamos que Deus ele é sabedor de todas as coisas, Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, então Ele era o Deus que era, o que é e o que há de vir. Ele é o Senhor, o Todo-Poderoso, então Ele sabe o que está acontecendo agora e Ele sabe o que vai acontecer daqui a pouco. Ele é o Deus que sabe do futuro, do infinito, porque Ele é infinito, irmãos. E sabe o que acontece com todas essas situações? O Senhor sabe se amanhã nós o negaremos nesta caminhada cristã. O Senhor sabe se amanhã nós tropeçaremos nesta caminhada cristã. O Senhor sabe se amanhã nós, como crentes, iremos lhe entristecer nessa caminhada cristã. E mesmo sendo crente, nós podemos decepcionar o Senhor e podemos nos decepcionar com nós mesmos, porque imaginávamos estar firmes, firmados na rocha, crentes de verdade, mas veio uma situação como uma rasteira, caímos, e quando nós percebemos, o galo cantou pela terceira vez, e como Pedro negamos o Senhor. Irmãos, logo após esse episódio aqui de Lucas 22, do verso 28 ao 33, onde nós lemos, um pouco mais à frente, o Senhor vai dizer: Pedro, ainda hoje, antes que o galo cante pela terceira vez, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Sabe, irmãos, este homem não imaginava que ele o negaria a Jesus, jamais. Ele tinha acabado de dizer: Senhor, o que é isso, Senhor? Eu estou contigo para o que der e vier. Se o Senhor for preso, eu vou preso com o Senhor. Se tiver ameaça de morte, eu tiver que morrer, eu vou morrer, eu estou contigo, Senhor. E daqui a pouco está Pedro negando o Senhor Jesus. E aí, irmãos, Jesus morre, Jesus ressuscita, Jesus chama os seus discípulos, e quando ele chama os seus discípulos, ele fala assim: olha, chame os meus discípulos, e a Pedro também. Existe um mistério nessa palavra, porque quando o Senhor Jesus fala e a Pedro, ele conhecia o seu discípulo, e ele conhecia Pedro melhor que o próprio Pedro. Então ele, conhecedor do coração de Pedro, ele já imaginara: eu ressuscitei. Mas Pedro, com tudo que aconteceu, com certeza ele não se considera mais um discípulo. Então chama os discípulos, e a Pedro também, porque se chegar lá na notícia que o Senhor está chamando os discípulos, ele vai dizer: eu não sou digno de ser mais chamado de discípulo, eu já rasguei a minha carteirinha de discípulo, eu não sou mais discípulo, fui desligado da ordem dos discípulos. Mas o Senhor fala: chame a Pedro também, porque Deus ainda tinha um propósito, o Senhor tinha uma promessa. Lembra que o Senhor Jesus falou assim: olha, Pedro, eu tenho orado por você, para que a tua fé não desfaleça. Porque o Senhor percebia que existia uma chama que ardia no coração de Pedro, mas o inimigo viria peneirar Pedro, ele passaria por uma prova. O Senhor não orou para que Pedro fosse poupado dessa prova, para que fosse tirado dela, mas o Senhor orou para que ele não desfalecesse na sua fé, ou seja, aquela chama que estava acesa no seu coração, o Senhor ora por ele, intercedendo, pedindo: Senhor, a chama vai ficar bem pequenininha, vai ficar uma faísca, mas não deixa essa chama se apagar.
E de repente essa palavra hoje está chegando no teu coração, e você está com o seu coração dessa maneira, irmãos, porque você tropeçou, você vacilou, de repente ninguém sabe, mas tu e Deus sabe como você está hoje diante do Senhor. Mas o Senhor tem intercedido por você, porque o inimigo quer te peneirar, ele quer te destruir, ele quer te lançar ao inferno da maneira que tu estás, um crente sendo crente, mas ainda não convertido, e dessa maneira ele quer te lançar no inferno. Mas o Senhor tem intercedido por você, para que você não desfaleça na fé. Irmão, mas que palavra é essa? Ministrada a crentes. Mas quem nos conhece como crentes é o próprio Senhor. Somos crentes, isso não se pode negar. É perceptível no falar, no andar, no jeito de se vestir. Esses dias eu fui com a Josi num lugar onde vende coisas para bolo, confeitar bolo, e cheguei lá, vi uma moça de calça jeans, rasgada, um cabelão comprido, e eu percebi que a orelha dela não tinha nem um furo de brinco. Eu falei, essa irmã, pela orelha, não está furada, eu falei, ela é da Assembleia de Deus, ela é crente. Mas pela calça, segundo a doutrina da Assembleia, ela está desviada. Aí eu fiz a leitura, não que Deus estava me revelando, mas a leitura que nós temos dos crentes, irmãos. Nós conseguimos perceber no vestido de uma pessoa e identificamos, aquele ali é um crente. Porque quando você vê um cara numa praça, vestido de paletó e gravata, ajeitando uma caixa, tu vai dizer o quê? Que aquele cara é o quê? Maçom? Espírita? Tu vai dizer, ali é um crente. E é um crente doido, e glória a Deus por esse crente doido. Ele está lá no sol crente pregando, dando glória a Deus, e aleluia, ele quer ganhar almas, ele quer ganhar vida. E quando eu fiz a leitura daquela menina ali, não pelo Espírito, mas pelo que a gente sabe de como que é as doutrinas aqui no Brasil, eu olhei para ela e falei assim, tu é crente, né? Ela, como é que tu sabe? Eu falei, tu está desviada, né? Ela falou, é. E ela já imaginou que Deus estava revelando, mas não, irmão. Eu falei, não, por causa disso, disso, disso. Ela falou, é justamente isso daí mesmo, irmão. E ela concordou, e é isso. O que eu quero te dizer com tudo isso, irmãos, é que nós somos crentes. Às vezes o nosso vestido nos entrega, o nosso crentez, o jeito de falar, varão, varoa, só o sangue, está queimado. Está ligado, é gira de crente, né? Tem gente que pensa que é do mundo. Está ligado a gira de crente, mas porque o que é ligado na terra, é ligado no céu. O que é desligado também. E aí, irmãos, até no falar, a gente reconhece o crente. Mas saber se ele é convertido ou não, somente o Senhor sabe. E às vezes, nós sabemos também, se nós estamos convertidos diante do Senhor ou não. Mas o interessante de tudo isso, irmãos, é que às vezes nós pensamos ser convertidos, mas estamos convencidos de que somos crentes e que adentraremos no céu. E a palavra nos garante que nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Essa palavra é forte, irmão. Porque quando Pedro ele é chamado, o Senhor pergunta a ele, Pedro, tu me amas? Eu amo, Senhor. E eu fico imaginando toda aquela situação passando na cabeça de Pedro, ele negando a Jesus, ele sabendo que Jesus foi crucificado, ele tinha dito, Senhor, se tu for morrer, eu vou contigo também. E ele correu da morte, irmão. Correu, se escondeu. E o Senhor pergunta pela segunda vez, Pedro, tu me amas? Eu fico imaginando todo um filme passando na cabeça de Pedro, de tudo que ele tinha feito, se acovardado diante de uma situação como um missionário, como um discípulo, como um pastor levantado por Jesus. E ele abandona a sua posição. Mas o Senhor, na realidade, está o questionando, o pressionando, para que ele se posicionasse, como o Senhor queria que ele estivesse posicionado. Irmãos, muitas das vezes pedimos para o Senhor falar aos nossos corações. Cantamos um hino dizendo assim, Senhor, então liberta-me de mim. E aí a gente pede para o Senhor nos libertar,
A gente pede para o Senhor mexer com a nossa estrutura, e às vezes o Senhor vem falar, e somos confrontados pela palavra de Deus, mesmo sendo crentes, e às vezes achamos ruim, irmãos. Mas Deus ama, e Ele corrige quem Ele ama. Essa palavra, irmão, ela é como uma espada, e ela é de 2 gumes. Ela corta, aí para a sua casa, para a sua vida, para a sua família. Ela corta para a minha casa, para a minha vida, para a minha família. Ela corta para a minha vida. Ela falou primeiramente comigo, antes de falar com você. E ela está falando agora novamente comigo. E essa palavra, irmãos, ela é viva e eficaz. Isso é tão sério, que às vezes a gente faz uma leitura humana das coisas, e a gente não consegue perceber que Deus está querendo mudar a nossa situação. Quando Deus escolhe Pedro, o Senhor já sabia que Pedro iria negar. Quando o Senhor escolhia Judas, já sabia que iria negar. Quantos homens de Deus aí conhecidos, como tem um pastor norte-americano, não vou dizer o nome dele aqui, mas o pastor Miguel sabe de quem eu estou falando, que caiu por conta de adultério, e eu tenho certeza que foi Deus que levantou aquele homem, irmãos. E olha quantas pessoas não foram salvas através da vida daquele homem. E hoje ele continua, a sua palavra ecoando pela face da terra. Quando você clica lá, a mensagem do fulano de tal, você vai percebendo as mensagens deles tremendas e edificantes. Mas só a Deus pertence a situação de que o vaso será usado de novo para a sua glória, sim ou não, só Deus sabe. Quando Deus levanta Davi como um rei, Deus sabia que Davi iria cair. Mas Davi caiu, irmão, caiu. Quando ele deseja a mulher do seu próximo, e tem a mulher daquele homem chamado Urias, e quando ele manda aquele homem para a guerra, sabendo que ele iria morrer no fio da espada dos inimigos, ele planejou tudo, querendo encobrir o seu pecado, e achando que o seu pecado estava encoberto, ninguém sabia. Vem o profeta e diz: ei Davi, existe um homem muito rico, que tem muitas posses e muitas ovelhas, mas existe um homem que não tem muitas posses e não tem quase nada na realidade, mas ele teve condição de comprar uma ovelha, e ele cuida daquela ovelha como se fosse um filho, dorme com ela, anda com ela, vive com ela. E veio um estrangeiro, e um homem rico de muitas posses, com pena de matar os seus cordeiros, foi e matou a ovelha daquele homem que só tinha uma, e deu para o estrangeiro comer. Cadê esse homem? Esse homem é digno de morte. Ele tem que no mínimo restituir 4 vezes mais aquilo que ele fez. E o profeta olha para ele e fala: esse homem é você, Davi. E a palavra vem de contra ele. Agora ele é confrontado, um crente, um homem de Deus, um homem levantado pelo Senhor. E quantas das vezes nós pedimos: Senhor, muda a minha vida, me liberta de mim, e a palavra vem de contra as nossas vidas, e o Senhor querendo que realmente nós possamos viver essa libertação, para que possamos nos converter genuinamente. E quando você se converter, fortalece os teus irmãos. Sabe por quê, irmãos? Os dias hoje que nós temos vivido são tempos de dificuldades, tempos que as pessoas, algumas delas têm se encolhido, se colocado num canto, e algumas até têm condição de ajudar o seu próximo, mas decidiram não ajudar, com medo de um momento de escassez, de recessão. E às vezes diz que ama o Senhor, e eu acredito na sua palavra, essa palavra é sincera, ela ama realmente a Deus, mas ela não consegue cumprir com outro exemplo do mandamento, que é: ama o teu próximo como a ti mesmo. Ele não consegue ser um abençoador, ele não consegue. E às vezes a gente vê, meus irmãos, pessoas tão pequenas diante dos homens, mas tão grandes no reino de Deus, abençoando com o que não tem, como exemplo da pobre viúva que deu tudo o que ela tinha para abençoar outra vida, de pessoas de abrir um saco de cesta básica e pegar a metade e dar para o seu vizinho, porque o seu vizinho também não tem nada.
Ela não está pensando no que vai acontecer amanhã, ela quer saber de que ela foi abençoada, ela quer também ser o canal de bênção na vida do vizinho dela. E a pessoa tão pequena conseguiu ser grande no reino de Deus, porque entendeu essa dinâmica de ajudar o seu irmão. E às vezes nós não temos nem realmente condição de ajudar, irmãos, mas quantas pessoas têm vivido um momento de depressão, pessoas que têm vivido momentos onde elas se encolheram na vida e ninguém mais pode se achegar a ela, porque ela está fechada. Mas existem pessoas que estão próximas, que você sabe que se você chegar com jeitinho, você vai conseguir fortalecer essa pessoa, você vai conseguir fortalecer o teu irmão. As provas vêm, as lutas vêm, e o Senhor tem nos designado para esse reino, e nesse reino nós sofremos também as nossas tentações, essas provações, elas irão acontecer. E quem nós somos no reino de Deus? Queremos às vezes ser o maior, mas entendemos que para ser o maior tem que ser o menor. Ao exemplo de Jesus que fala, aquele que está na mesa, que serve, este diante dos homens, ele é o menor, porém eu estou aqui servindo vocês. O maior de todos veio para servir. E quando ele pergunta a Pedro pela terceira vez, Pedro, tu me amas? Ele fala assim, tu sabes. Tu sabes. Então apacenta as minhas ovelhas. Aí já é uma palavra testificando com que Jesus disse, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. A missão do pastor Miguel, irmãos, como pastor aqui, é fortalecer as ovelhas que estão capengando, as ovelhas que estão feridas. E esse é o cuidado de um pastor. E o Senhor agora tem chamado Pedro para viver esse cuidado. E tudo que ele vivenciou, que ele passou, o Senhor sabia que dali para frente, o ego dele foi tratado. O Senhor de repente mostrou para ele que ele não era o super crente, que algumas áreas deveriam ser tratadas. E mais tarde, irmão, esse irmão Pedro, ele escreve uma carta para uma igreja que está sendo perseguida. E neste primeiro século, no ano de 64, se eu não me engano, Pedro está escrevendo a sua primeira carta para uma igreja que está sofrendo uma perseguição, um imperador chamado Nero, que tocou fogo em Roma, e reza a lenda que ele botou a culpa nos crentes, e agora os crentes começam a serem perseguidos, começam a ser lançados para os leões, lançados nas arenas, começam a ser torturados, começam a ser agora abatidos, e a morte agora, ela transpira no meio dos crentes, e os crentes daquela época agora estão vivendo um momento de situação assim como nós vivemos hoje, porque hoje nós estamos vivos, mas amanhã nós não sabemos, porque existe um inimigo real, um vírus invisível que tem ceifado a vida de muitos. Mas eu quero que você entenda que nessa dinâmica do reino, se o Senhor tem te separado para viver as promessas de Deus, a palavra do Senhor, o Senhor tem te guardado, o Senhor tem te protegido, seja o instrumento na mão do Senhor e fortalece os teus irmãos. E olha só o que Pedro vem vivenciando agora. Eu quero ler aqui uma pequena passagem para que você entenda o que Pedro vem falar. Ele diz aqui no verso 8 do capítulo 5 de 1 Pedro, sede sóbrios, sede vigilantes, porque o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, como um leão que ruge, buscando a quem possa devorar. A morte poderia ser iminente para qualquer crente naquele momento. Alguns de repente estavam pensando em desistir. Rapaz, a solução para não morrer é largar o caminho. A solução para não morrer é deixar de viver essa vida de cristão. Mas há algo ardia no coração deles. Existia uma chama que não podia se apagar. Parece, irmãos, com a história de John Wesley, quando ele vai pregar a América
e ele sai do seu país de origem e no meio do caminho vê uma tormenta no meio do mar, chacoalha o barco, ele teme pela sua vida. E ele narra no seu diário. Porque o crente, irmãos, quando ele tem medo de morrer, é porque algo de errado tem. Ele não está certo da sua salvação. É verdade ou não é? Ele não está certo da sua salvação. E ele, quando vê aquela tormenta, ele olha um grupo de cristãos chamados morávios, aquele povo tranquilo, adorando o Senhor no momento de que estava muito próximos da morte. John Wesley olha para o alto e diz: Senhor, estou indo para salvar almas, mas quem salvará a minha? E mais tarde, irmãos, ele é convidado para participar de um culto com estes homens, a qual ele conheceu ali naquela viagem. Nada acontece por acaso. Você não está escutando essa mensagem por acaso. Essa palavra não está entrando na sua casa por acaso. E aquele homem, quando chega naquele local de adoração, ele recebe uma palavra onde o seu coração é extremamente aquecido. Ele é batizado com fogo do Espírito Santo. E agora arde uma chama que jamais se apagaria. E ele vai viver a obra, o reino de Deus, como ele nunca viveu na sua vida. É o que acontece com Pedro. Quando o Senhor fala assim: olha, Pedro, eu oro por você para que a tua fé não desfaleça. Em outras palavras, olha, Pedro, estou orando por você, para que a chama no teu coração não se apague. E uma hora eu sei que ela vai brilhar como nunca. E quando ela brilhar como nunca, fortalece os teus irmãos. Fortalece os teus. É o que o Senhor te diz essa noite. Se tu és realmente o crente convertido, fortalece teus irmãos. Vai atrás daquele que tem padecido. Vai atrás daquele que desviou do caminho do Senhor. Vai atrás daquele que tem vivido uma dificuldade. E você sabe que você pode fazer algo. E Pedro, ele vai dizer aqui na sua carta, no verso 19 do capítulo 4, ele diz o seguinte: portanto, que aqueles que padecem segundo a vontade de Deus possam entregar a guarda de sua alma ao fiel Criador, fazendo o bem. O crente convertido, ele faz o bem. E ele é perseguido por isso. As pessoas se incomodam quando você faz o bem. Só que, irmãos, um outro sinal de um crente convertido genuinamente é fortalecer o seu próximo. Olha o que ele diz aqui no capítulo 5, a partir do verso 1, de 1 Pedro. Aos anciãos, agora ele está falando com os pastores, agora ele está falando com os presbíteros, agora ele está falando com a cúpula da igreja. Ele diz o seguinte: aos anciãos que estão entre vós, eu exorto, e eu sou também ancião com eles. Ou seja, do jeito que eu estou exortando vocês, essa palavra também é para mim. E ele vai dizendo o seguinte: e testemunha do sofrimento de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Ele testemunhou o que Cristo padeceu. Lembra que Cristo falou: vocês são os que estão comigo nas minhas tentações. Ele testemunhou, e ele vem dizendo: alimentai o rebanho de Deus, que está entre vós, assumindo o cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, não pela ganância do lucro, mas com espírito pronto. Se estamos dispostos a fortalecer os nossos irmãos, não é por ganância de nada, irmãos, mas é por prontidão, é com amor no coração, de fazer bem àqueles que o Senhor tem nos confiado. É o que leva o pastor hoje a ter mais de 30 anos de ministério. É o que leva outros pastores que financeiramente não ganham nada com isso, para ter uma vida de luxo, mas que fazem por amor à obra. E ele vai dizer agora aos irmãos que vão andando junto entre si, ele diz aqui no verso 4: e quando o sumo pastor aparecer, recebereis uma coroa de glória incorruptível, semelhante vós, jovens. Submetei-vos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Quando ele fala aqui: olha, jovens, vocês se sujeitem uns aos outros. Isso aqui é um simbolismo de unidade, ou seja, sejam fortalecidos
e fortaleça uns aos outros com unidade em Cristo Jesus. O Senhor há de vir, irmãos. E o diabo está como um leão ao derredor, buscando a quem possa tragar. E a mensagem é esta: por uma igreja que estava sofrendo, padecendo, e Pedro dizendo, o momento é de dificuldade, mas vale a pena permanecer firme até o fim. Amém? Vamos nos colocar de pé, os que estão aqui. E você que está aí na sua casa, se há alguém que essa mensagem de repente falou com você, e você quer aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador, ou então você entende que você está na caminhada, mas hoje a palavra falou com você, e você entende que hoje você entendeu que você não estava convertido, e você hoje quer se reconciliar com o Senhor nesta caminhada, eu quero que você faça uma oração aí diante do Senhor, pedindo perdão das suas falhas, pedindo para que Ele escreva o teu nome no livro da vida, e que você possa ser um instrumento nas mãos do Senhor, assim como Pedro foi, para que você possa fortalecer os teus irmãos. E estarei orando também por você, que está nessa caminhada, mas não tem sido fácil, tem sido difícil, para que o Senhor possa renovar tuas forças, para que você possa fortalecer muitos outros irmãos, no nome de Jesus. Senhor Deus, neste momento, ó meu Pai, quero apresentar aqui, ó Senhor, a tua casa, a tua igreja, os teus filhos, ó Senhor, e todos aqueles, ó Senhor, que estão, ó Pai, neste culto de bênção, neste culto de vitória, Senhor, clamando, ó Senhor, pelo milagre, clamando, ó Pai, por uma intervenção divina, Senhor, e muitas das vezes, ó Senhor, tem pedido ao Senhor, meu Pai, para que aconteça, Senhor, a bênção e o milagre, Senhor, e hoje a maior bênção e o milagre é, Senhor, entendermos, ó Senhor, que o Senhor tem nos fortalecido, nos renovado e avivado a nossa fé, para que possamos permanecer firmes e caminhar adiante, sabendo, Senhor, que o nosso alvo é Cristo Jesus, ó Senhor. Estamos aqui, ó Senhor, clamando neste momento, ó Senhor, pelas vidas, ó Senhor, que nessa caminhada tropeçaram, ou quem sabe até mesmo desviaram da tua presença, Senhor, ou então que essa noite entenderam, ó Senhor, que por mais que eles tenham o título de crente, ó Senhor, mas sabe, ó Senhor, que ainda é necessário se converter, ó meu Pai, e essa noite a sua alma está clamando, Senhor, então me liberta, Deus, liberta-me de mim, Senhor, e a tua palavra veio de encontro, Senhor, então liberta, meu Pai, essa alma cativa, liberta esse irmão oprimido, ó meu Deus, e que no nome de Jesus, ó Senhor, haja salvação e haja libertação nos lares, ó Senhor, e que cada pessoa que essa noite de uma maneira individual entrega a sua oração diante do Senhor, por uma cura, por uma intervenção, eu oro te pedindo, Deus, abençoa os teus filhos, adentra com a vitória, no nome de Jesus, amém, amém. Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus, aleluia. Te conhecer e prosseguir em te conhecer, esse é o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir em te conhecer, é tudo que eu quero na minha vida, Senhor.